Semana 5, dia 5. Suprimento matinal. 1 P3-7. Maridos, atribuindo-lhes honra como coerdeiras da graça da vida. 1 P4-10 da manhã. Cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 P5-5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro também fala da graça da vida, que é a herança de todos os crentes, sejam eles fortes ou fracos. 1 P3-7. Pedro ensina os irmãos a amarem e considerarem sua esposa, porque a esposa, como o vaso mais frágil, é coerdeira da graça da vida. Parêntese que abre. Parêntese que fecha. Essa vida é o próprio Deus triuno como nossa vida, vivendo em nós para ser nossa herança. A multiforme graça de Deus, 1 P4-10 da manhã, indica as riquezas da graça de Deus em suas diversas formas ministradas mutuamente entre os santos. Você ministra a mim uma forma da graça e eu ministro a você outra forma. Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos, pp. 204-205. Leitura de hoje. A graça varia segundo nossa situação e ambiente. Por exemplo, ela variará segundo o tipo de esposa que você tem, se ela é naturalmente submissa ou difícil. Se sua esposa for boa, você não terá tanta graça como teria se ela fosse difícil. Do mesmo modo, se você não tiver nenhum filho, não desfrutará o aspecto da graça relacionado aos filhos. Todos precisamos conhecer essa graça multiforme. Em 1 Pedro 5-5 Pedro diz que todos devemos cingir-nos de humildade uns para com os outros. Parêntese que abre. Parêntese que fecha. Deus resiste aos que se elevam acima dos outros e se consideram melhores do que eles. Em vez de ser orgulhosos e nos colocar acima dos outros, devemos cingir-nos com o avental da humildade. Estudo Vida de 1 Pedro, pp. 5-6, 291-292. O orgulho é um atributo inato da nossa natureza caída. Deus tem seus atributos e nós temos os nossos. Somos seres humanos caídos e, como tais, o primeiro atributo que temos é o orgulho. Quem não é orgulhoso? Aquele que não se orgulha, não serve para nada. Na obra do Senhor, contudo, devemos esforçar-nos ao máximo para nos guardar do orgulho. Mesmo com Paulo, o Senhor foi prudente para que não se exaltasse demasiadamente. Por isso, ele permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne, da parte de Satanás. 2 Cor 12-7. Quanto ao espinho, Paulo rogou ao Senhor 3 vezes que o afastasse dele. No entanto, o Senhor lhe disse: A minha graça te basta. 2 Cor 12-9. O Senhor parecia dizer: Paulo, eu não removerei o espinho, porque a minha graça te basta. Eu te darei graça suficiente. Orgulho significa destruição. Parêntese que abre. Parêntese que fecha. Lembre-se sempre de que a humildade o salva de todo tipo de destruição e atrai a graça de Deus para você. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. TG 4-6. Se você é humilde, a graça vem. Se você é orgulhoso, a graça se vai. Você é um obstáculo para a graça. Como ser um cooperador e um presbítero e como cumprir as suas obrigações? pp. 64-66. Pedro fala de toda a graça pela qual Deus, que chamou os crentes à sua eterna glória, os aperfeiçoa, firma, fortifica e alicerça através dos sofrimentos. 1 P5-10 da manhã. Toda a graça é a graça que aperfeiçoa, a graça que firma, a graça que fortifica e a graça que alicerça. Deus nos aperfeiçoa, firma, fortifica e alicerça pela graça através dos canais de sofrimento. Por causa das minhas fraquezas,
Quase todos os dias são dias de sofrimentos para mim. Mas Deus tem me aperfeiçoado, firmado, fortalecido e alicerçado através dos sofrimentos. Algumas coisas chamadas de graça não são verdadeiras, são falsas. Em 1 Pedro 5:12 da manhã se encontra a verdadeira graça de Deus, que é toda a graça de Deus, no versículo 10, na qual os crentes devem entrar e permanecer firmes. Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos, p. 205. Leitura adicional. Estudo Vida de 1 Pedro, mens. 22, 23, 27, 33, 34. Como ser um cooperador e um presbítero e como cumprir as suas obrigações, Caps. 3 a 4.